A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos iniciando o segundo trimestre de 2022. É a lição de adultos, os valores do reino de Deus, a lição número 1. Já vamos introduzindo. Você já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, mantenha-se em oração para que esse trimestre seja uma bênção na sua vida, na minha vida e na vida dos nossos alunos. Vamos lá, lição número 1, 3 de abril de 2022, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O texto áureo nos diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. A verdade prática diz: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar a ética e os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte. O comentarista é o pastor Osiel Gomes, pastor, escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tirirical, em São Luís do Maranhão. Esse é o nosso comentarista deste trimestre. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós temos aqui então os objetivos desta lição de adultos, a primeira lição do segundo trimestre de 2022. O primeiro objetivo desta lição é analisar a estrutura do Sermão do Monte. Segundo objetivo, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. E terceiro, afirmar a bem-aventurança do cristão. A palavra-chave aqui é beatitude, bem-aventurança. Vamos lá, introdução. O tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou chamado Sermão da Montanha. Considerado a alma do Evangelho, a essência do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo.
Então, ao longo deste trimestre, nós veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus, a relação do homem com Deus, e num outro momento revela o lado ético do divino reino, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Nós já vamos começar lendo a primeira referência aqui em Mateus 22, 37. Eu já quero começar lendo na Bíblia Roma, a Bíblia nova, né? A Bíblia cheia de novidades, cheia de coisas maravilhosas, a Bíblia Roma da nossa CPAD, uma Bíblia muito boa. Nós já estamos estudando, ela tem muitas informações, notas maravilhosas, estudos de palavras em grego e em hebraico, então é realmente muito boa. Mateus 22, 37 e 39, diz o texto assim, versículo 37, este é o primeiro e grande mandamento, né? Que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, está no versículo 37, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Vejamos a estrutura do Sermão do Monte. Primeiro, por que Sermão do Monte? Por que ele traz esse título, essa epígrafe? Então, a introdução do capítulo 5 de Mateus, nós vamos estudar capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o que compõe todo esse sermão. É um longo sermão de Jesus logo no início do seu ministério. Então, anuncia o título do Sermão do Monte, de acordo com Mateus 8, 1 e 5 e 7, 1. Vamos dar uma lida. Mateus capítulo 8 e 1. Abra aí a sua Bíblia de estudo pentecostal ou a sua Bíblia Roma, né? As duas são excelentes, conforme vocês já devem saber. Mateus capítulo 8 e 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Então, tudo isso na sequência do Sermão do Monte. Lá em Lucas 7 e 1, a mesma coisa. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Então, tudo isso aqui anuncia esse título, tá? Então, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a uns 6,5 quilômetros a oeste do Mar da Galileia e a 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. Então, possivelmente não era tão pertinho de Cafarnaum como muitos alegam. No Monte do Sermão, então, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos, não apenas os 12, mas todos aqueles que estavam seguindo a Jesus e tornando-se seguidores de Jesus. Então, tinha um grupo já volumoso. Então, por isso o nome Sermão do Monte. Segundo, a estrutura do Sermão do Monte. Como é que esse sermão ele é organizado? Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus capítulo 1, do versículo 4 ao 16. Vamos dar uma olhadinha. Mateus capítulo 4, nós temos ali a narrativa acerca de Jesus, né? Quando ele é levado pelo Espírito Santo para um monte para ser tentado, né? Então começa aí no capítulo
no capítulo 1, né, voltando aí, eu falei o capítulo 4, mas é o capítulo 1, a partir do versículo 4, né, Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 4, aí falando da genealogia, né, e vai até o versículo 16, né, mostrando aí a genealogia de Jesus. Nessa narrativa começa mostrando a origem de Jesus, e o desdobramento dela, então, vai envolvendo a genealogia e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Então vem aí, logo depois, a questão do Emanuel, vem a questão do nascimento em Belém, né, o cumprimento aí da profecia, o chamado do Egito, quando ele volta porque os seus inimigos já haviam morrido, o choro de Raquel, por conta das crianças que Herodes mandou exterminar, as crianças abaixo de 2 anos, o chamado de porque ele começou a levar o nome de Nazareno, mostra João Batista pregando no deserto, no capítulo 3, uma grande luz, né, mostrando a chegada do Messias, e assim toda essa estrutura precede então os 5 grandes discursos do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, as bem-aventuranças, do versículo 3 ao 12, mostrando aí sal e luz, né? Do versículo 13 a 16, Jesus é o cumprimento da lei, mostrando que tudo se cumpriu em Jesus, os atos de justiça e as declarações de sabedoria. Então você, professor, aluno de escola dominical, nós temos que ler esse contexto, ler esses versículos para entendermos o porquê desse sermão. É aquela questão hermenêutica, ler o texto e ler o contexto, para que o texto ele faça um sentido maior. Então, como um desdobramento dessa narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus, para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Então, tudo isso que nós vimos no primeiro tópico e no segundo tópico, né, esse contexto é para mostrar que Jesus realmente era o Messias, mostrar a autoridade messiânica de Jesus para chamar as pessoas a viver uma nova vida no reino de Deus. No terceiro subtópico, a quem se destina o Sermão do Monte? Então nós vimos a estrutura, nós vimos por que o título Sermão do Monte e a quem era dirigido ou é dirigido no presente esse sermão. Ele coloca aí, os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo e escritos pelos evangelistas, né, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. Esse reino messiânico iniciou-se há 2000 anos atrás, está perpassando a nossa geração e vai culminar, né, nós já estamos estudando há algum tempo o currículo da IBD, tá, e vai culminar com o reino messiânico do milênio, quando Jesus literalmente reinará na terra. Então, a conclusão desse Sermão do Monte será em Jerusalém, no reino milenial, logo depois da grande tribulação, logo depois de Jesus estar implantando o seu reino aqui na terra, e enfim, todo esse processo aí que a gente já vem estudando. Então, esses princípios revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, conforme nós já lemos, né? Em Lucas 6:20, agora eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, eu costumo dizer que é a melhor Bíblia de estudo
do Brasil, porque eu já a conheço há muito tempo, mas com certeza a Roma também é maravilhosa. Então, Lucas 6:20 está escrito assim: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, ele estava se dirigindo, com os olhos dele voltados para os seus discípulos, mas também a boa parte da multidão que o ouvia. Lucas 6:17, e descendo com eles parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Então veja que eram os seus discípulos, era um grande número de discípulos, e uma multidão de toda a Judéia, de Jerusalém, de Tiro e de Sidom. Em Mateus 7:28, também confirma essa informação quando ele diz: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então o público ali era um público heterodoxo, era um público amplo, não apenas os seus discípulos. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre isso. Segundo aos Coríntios 5:17, sobre o novo nascimento, ele diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para todo nascido de novo em Cristo Jesus, aqui está o Sermão do Monte. Por isso que eu falei ao grupo lá que estava ouvindo Jesus, às gerações posteriores, a nossa geração e a todas as gerações, até nós chegarmos à eternidade. Esse é a quem se destina o Sermão do Monte. No tópico 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Se você está gostando, já deixa aqui embaixo um gostei, faça também seu comentário, seja interativo conosco, participe, dê sua opinião, dê seu comentário, tá? Isso é muito importante para nós. O tópico 2 fala sobre as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, o makarioi, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Então, a pessoa que depende de Deus, a pessoa que se coloca debaixo do domínio de Deus, debaixo do senhorio, da soberania de Deus, essa pessoa, e segue a Jesus com sinceridade, essa pessoa é feliz, essa pessoa é bem-aventurada. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nós já falamos do que aconteceu há 2000 anos, do que está acontecendo hoje no presente e do que vai acontecer no reino milenial, tá? Que vai ser implantado lá na frente. Nesse sentido, o salvo, eu e você, está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva, então, as virtudes presentes no Sermão do Monte. Então, a pessoa já sabendo do que a aguarda no futuro, dentro da escatologia, dentro do arrebatamento da igreja, dentro da vida eterna com Deus lá no céu, lá na Nova Jerusalém. Então,
Então a pessoa, ela busca desenvolver essas virtudes do reino de Deus no presente, na sua vida. Então, nas palavras de nosso Senhor, então, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus. Então, essa prática dos valores do reino de Deus, dessas virtudes, indica que a pessoa é fiel a Deus, é crente, crê em Deus e por isso obedece. Que em qualquer circunstância, portanto, persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Subtópico 2, o reino de Deus e o seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria, então, o reino de Deus? Vamos para a Bíblia. Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo. Isso aqui nós podemos entender na vida pessoal de cada crente e dentro da igreja coletivamente. É comparado a uma semente que vai crescendo. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente, que nós já estamos no reino de Deus. Quando aceitamos a Cristo como Senhor, nós entramos no reino de Deus. Isso está em Mateus 5:3, 12, 28. E de um reino futuro, um reino que pode se chamar de escatológico, Em Mateus 7, 21 e 22, nós podemos dar uma olhadinha. Mateus 7, 21 e 22, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, então no futuro, escatológico: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, nós estamos falando aqui de um caráter futuro, escatológico. Então, essa expressão, o reino de Deus, declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo, em todas as partes, nos céus, no universo, na terra, na vida de cada pessoa, a soberania de Deus, o reinado e o governo de Deus. Então, podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Primeiro, o reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa, que se rende à soberania de Deus. Em Lucas 17, 21, está escrito desta maneira, Lucas 17, 21. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou seja, está no coração de cada pessoa, essa pessoa que se rendeu à soberania de Deus. Segundo aspecto, a chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. E então ela reconhece e obedece ao grande rei. Ela entende que Deus está reinando na sua vida. Então ela foi salva e ela está vivendo salva. Isso é a chegada do reino também. Terceiro, igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com um coração regenerado e transformado e que por isso reconhecem Deus como o soberano. Então a igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Então as pessoas se reúnem, essas pessoas, cada uma delas é lavada e remida no sangue de Jesus, e elas então
como igreja, ela é expressão do reino de Deus. E o número 4, toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e, posteriormente, haverá novo céu e nova terra. Isso, então, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Nós estamos falando, por exemplo, Romanos 8 e 22. Romanos 8 e 22, olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, toda a natureza, né, toda a terra, todo o céu, eles estão aguardando a volta do Senhor, estão aguardando a remissão de Cristo, né, aqui na terra, aqui nesse mundo, tá? Subtópico número 3, os súditos do reino de Deus. Então nós vimos aí o que são as bem-aventuranças, vimos o reino de Deus e o seu caráter, como é que ele se expressa, e os súditos agora do reino de Deus. Então a primeira sessão do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Primeiro, quebrantamento. A pessoa sensível ao Espírito Santo, a pessoa que deixa-se moldar por Deus. Segundo, o choro. Hoje em dia as pessoas já não choram quando oram, né? Os bancos das igrejas antigamente viviam todos molhados, as pessoas levavam lenço para enxugar. Hoje é só, né, alguma coisa de crocodilo. Terceiro, a mansidão, né? A pessoa é uma característica, uma qualidade do súdito do reino de Deus, a pessoa ser mansa. Outra característica, a retidão, a pessoa busca justiça, né? Esse negócio de ter gato em casa, na televisão, a pessoa usar a luz e não pagar, isso daí não é justo, isso não está certo, né? A pessoa que faz gato na água para pagar, eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas vamos para frente, né? Aí isso daí não é caráter de súdito do reino de Deus, não. Cuidado, tá? Outra característica, a misericórdia. As pessoas hoje em dia estão muito insensíveis, querem ter misericórdia, mas não se deixam usar com misericórdia pelo próximo, né? Uma outra característica, a pureza. Hoje em dia o pecado mudou de nome. Hoje você não sabe mais o que é pecado, né? Porque não pode nem falar mais essa palavra pecado. A impureza você vê em tudo quanto é lugar. Nunca vi esse negócio de festa de crente ter dança funk, ter essas dancinhas. Irmão, pelo amor de Deus, né? Então, não sei, mas vamos estudando aqui o caráter, né? A pureza, a pacificação, né? Tem muito crente valente que quer bater nos outros, né? Então, toma cuidado. E é crente, mas não mexe com ele não, que senão ele mostra o outro lado. Isso não é coisa de caráter de servo de Deus, não, né? E o último, a última característica aqui, a perseguição por causa dos valores do reino. Tá? A pessoa ser perseguida. Hoje ninguém quer sofrer, né? O evangelho hoje, não sei, né? Parece que o evangelho hoje não é muito para macho, não. Porque ninguém quer sofrer, não pode ter uma lutinha que já quer entregar a carteirinha, quer deixar de ser crente, quer mudar de igreja, ninguém mais quer saber de disciplina. Olha, irmão, tá um negócio terrível. Então, a perseguição é uma característica. Se você não está sofrendo nada, irmão, se a tua vida está muito boa, está tudo 100% maravilhoso, rapaz, tem alguma coisa errada, hein? Vai dar uma olhadinha aí, porque a gente que é crente passa por luta, perseguição. Não é todo mundo que gosta da gente. Se vê você de paletó e gravata, então pronto, já é um escândalo para alguns, né? Tem algumas igrejas agora que usam até bermuda, né? O pessoal vai de camisa colorida, pregar, um negócio lindo, né? O mundo mudou mesmo. Mas vamos adiante aqui, que eu acho que eu estou falando demais. Então, logo, a partir dessas características do Sermão do Monte,
espera-se, né, que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, né? Pois sem elas não poderemos participar do reinado divino. Está lá em Mateus 3, de 8 a 10. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos sim, por Deus principalmente, chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Então a gente tem que passar uma régua nessas características, ver se nós nos enquadramos para ver se realmente a gente é considerado feliz, né? E vivemos numa época que tem muito crente infeliz, frustrado, triste, e aí não sabe por quê, né? Terceiro tópico, somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados. Número 1, a beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, um estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Então veja, do Sermão do Monte, de maneira... Então nós estamos no tópico 3, somos bem-aventurados. Então nós estávamos falando que o seguidor de Jesus, ele vive esse estado permanente de perfeita satisfação, esse estado de felicidade e serenidade, mesmo diante dessas lutas, dessas problemáticas. E aí ele coloca assim, isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus, como por exemplo, humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação e disposição para o perdão, que foi o que nós falamos no tópico número 2, tá? Então é possível sim todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela sonda o interior de todo homem, de toda mulher, né, para tratar comigo e com você, nos transformando e nos ajudando a praticar esses valores do reino de Deus. No subtópico 2, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina, entre aspas, o eu carnal, ou seja, a velha natureza, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Está tudo em Gálatas 2, Filipenses, Romanos 2, 12, 2, que fala sobre a mudança de mente, a metanoia. Tá? Então, assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja, ou seja, dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica, né, se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Isso aqui é a verdadeira felicidade, esse aqui é o verdadeiro cidadão do céu, que pratica a felicidade, vive a felicidade e pratica os valores do reino de Deus. Bom, então aqui nós terminamos a nossa primeira lição do segundo trimestre, do dia 3 de abril de 2022, falando sobre o Sermão do Monte, que se baseia, né, tem como base a ética do reino de Deus, né? E nele cada crente deve ser como Deus quer que ele seja. Terminamos, espero que você tenha gostado.
permitindo Deus, estaremos juntos para a segunda aula, Sal da Terra e Luz do Mundo, do dia 10 de abril de 2022. Deixe aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado e a paz do Senhor para você e para toda a sua família.